Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes aqui na República do Chile, onde nos encontramos para ter companheirismo espiritual ao redor da Palavra de Deus e assim ver nosso tema desta ocasião, o mistério da piedade, para o qual quero ler em 1 de Timóteo, capítulo 3, versículo 14 em diante, onde nos diz: escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e esteio da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Nosso tema é o mistério da piedade. Podem sentar, queiram ter a bondade. Deus é amor e o mistério do amor é Deus manifestado em carne humana na pessoa do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Foi Deus manifestado em carne humana na forma de um ser humano. Por isso, em São João capítulo 1 nos diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. E nos falando do Verbo, nos diz, neste mesmo capítulo 1, versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Vejam como o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus e o Verbo foi o Criador de todas as coisas, e vejam como depois se fez carne e habitou entre os seres humanos e foi conhecido pelo nome de Jesus. Era nada menos que o mistério da piedade, o mistério de Deus manifestado em carne humana no meio do povo hebreu. Tinha-se refletido este mistério, e a manifestação deste mistério em carne humana tinha-se refletido nos profetas do Antigo Testamento. Durante a dispensação da lei, encontramos que Cristo se refletiu em sua primeira vinda, se refletiu a primeira vinda de Cristo nos profetas da dispensação da lei. Se refletiu no profeta Moisés e se refletiu em cada um dos profetas que vieram depois do profeta Moisés. Para a dispensação da lei, houve 7 etapas ou 7 eras da igreja hebraica sob a lei, onde a primeira vinda de Cristo foi refletida em cada um desses profetas, e o último dos profetas, no qual se refletiu a primeira vinda de Cristo,
foi em João Batista, pois João Batista foi o último dos profetas da lei. Por isso Jesus diz, os profetas até João profetizaram. Ou seja, os profetas da dispensação da lei chegaram até João Batista. Não é que depois de João Batista não viriam mais profetas, pois o mesmo Senhor Jesus Cristo, sendo um profeta maior do que João Batista, apareceu depois de João Batista. E Cristo mesmo disse que enviaria profetas, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres à sua igreja para a perfeição dos santos. Agora vejam como nos profetas, tanto dispensacionais como das eras, das diferentes dispensações, se refletiu a primeira vinda de Cristo e também se refletiu a segunda vinda de Cristo. Agora vejam como viria o Messias se olharmos o reflexo da vinda de Cristo lá nos profetas. Podemos ver que se refletiu em profetas, em homens. Portanto, a vinda do Messias seria um homem, um profeta. E encontramos que, quando apareceu esse profeta, no qual estava se cumprindo a primeira vinda de Cristo, a primeira vinda do Messias, encontramos que foi um homem simples lá de Nazaré, ou seja, criado em Nazaré, mesmo que tinha nascido em Belém da Judéia. Nesse simples jovem carpinteiro de Nazaré, estava se cumprindo a primeira vinda do Messias, a vinda de Cristo, a vinda do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, a vinda do anjo do Senhor, do anjo do pacto em carne humana. Nesse véu de carne chamado Jesus estava o anjo do Senhor, o anjo do pacto, manifestado, cumprindo sua vinda em carne humana. O profeta Malaquias, nos falando sobre a vinda do Messias, nos diz no capítulo 3, Vede, eu envio meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Esse mensageiro foi João Batista, o qual veio antes do Senhor Jesus Cristo preparando o caminho. E quem o enviou? O Senhor o enviou, o anjo do Senhor, o mesmo Jesus Cristo, que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o enviou antes ou diante dele, ou seja, antes do Messias vir em seu ministério terreno, em carne humana manifestado. Enviou João Batista e depois apareceu Jesus em seu ministério. E depois que viria, depois do precursor da primeira vinda de Cristo, e virá subitamente ao seu templo o Senhor. A quem buscais? Quem viria? Viria o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o anjo do Senhor e o anjo do pacto a quem desejais. Ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Quem viria? Viria o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o anjo do Senhor, o anjo do pacto. Esse seria quem viria em carne humana na forma de um homem, na forma de um profeta, para realizar sua obra de redenção na cruz do Calvário. E isso foi o mistério da piedade, o mistério de Deus que é amor, manifestado em carne humana. Grande é o mistério da piedade. Deus foi manifestado em carne. Foi Deus, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, criando para si um corpo de carne no ventre de Maria. Ali criou uma célula de vida e se multiplicou célula sobre célula até que formou o corpo de Jesus, o qual nasceu em Belém da Judéia. E nesse véu de carne, nesse corpo, habitou Deus em toda a sua plenitude. Nesse véu de carne esteve Deus manifestado na forma de um homem para realizar a obra de redenção. E assim dar a sua vida, a vida desse corpo físico, dá-la por cada um de nós. Diz a Escritura que se fez pecado, se tornou pecado por nós. Não que era pecador, mas que se tornou pecado, tomando nossos pecados.
Ele não era pecador, porque ele não veio por meio da união de homem e de uma mulher em suas relações íntimas, mas que veio por criação divina. Esse corpo veio sem pecado. Por isso ele podia dizer: ninguém me tira a vida, eu a ponho por mim mesmo para tornar a tomá-la. Ele também podia dizer, antes que Abraão nascesse: eu sou. E Abraão desejou ver o meu dia, o viu e se alegrou. Agora podemos ver que ali estava no meio do povo hebreu o Criador dos céus e a terra, vestido de carne humana. Era a primeira ocasião em que Deus, o Criador dos céus e da terra, se vestia de carne humana em toda a sua plenitude para realizar sua obra de redenção e tirar, assim, nossos pecados. Ele tinha se manifestado em profetas no Antigo Testamento, mas todos tinham vindo por meio da união de um homem e de uma mulher, exceto Adão, mas Adão caiu. E Adão se tornou pecador por causa de ter pecado e daí em diante encontramos que a raça humana caiu em pecado e o salário do pecado é morte. Por isso, a descendência de Adão veio segundo a carne e veio em morte, porque o salário do pecado é morte. Veio contaminada com pecado e, consequentemente, sentenciada à morte. E por isso é que quando o ser humano nasce aqui na Terra, quando a pessoa nasce aqui na Terra, vejam vocês, nasce por meio da união de um homem e de uma mulher e obtém, quando nasce, um espírito do mundo e depois obtém um corpo do mundo, um corpo de carne. E esse corpo é mortal, corruptível e temporário. E o apóstolo São Paulo, em sua carta aos Coríntios, primeira carta, capítulo 15, versículo 50 em diante, nos diz que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Ou seja, que nós não podemos obter a herança que perdeu Adão e Eva, não podemos obtê-la estando neste corpo mortal. Necessitamos um corpo imortal. Não podemos obter a imortalidade do corpo com este corpo mortal. Necessitamos um corpo imortal, o qual Cristo nos dará no último dia, ou seja, no sétimo milênio, conforme sua promessa, onde os mortos em Cristo serão ressuscitados em corpos incorruptíveis, e nós, os que vivemos, seremos transformados. E então seremos plenamente a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo, com vida eterna não somente na alma e no espírito, mas no corpo também. Mas será um novo corpo criado por Deus, que Cristo nos dará, e será um corpo com vida eterna, para viver por toda a eternidade com o nosso amado Senhor Jesus Cristo como reis e sacerdotes. E agora, este mistério da primeira vinda de Cristo, vejam vocês, está prometido para ser manifestado no meio do povo hebreu. Pois, no meio do povo hebreu, foi que se refletiu a primeira vinda de Cristo por meio dos profetas que Deus enviou no meio do povo hebreu. E se cumpriu no meio do povo hebreu o que foi refletido no meio do povo hebreu através dos profetas. Foi refletida a primeira vinda de Cristo e se cumpriu a primeira vinda de Cristo no meio do povo hebreu. Também foi refletida a segunda vinda de Cristo nos profetas do Antigo Testamento, para ser cumprida a sua vinda no último dia, ou seja, a sua segunda vinda, mas também a segunda vinda de Cristo foi refletida por meio dos anjos mensageiros da Igreja do Senhor Jesus Cristo entre os gentios, dos quais São Paulo foi o primeiro anjo mensageiro e Colombo foi o segundo, Irineu foi o segundo anjo mensageiro, Martin foi o terceiro anjo mensageiro, Colombo foi o quarto anjo mensageiro, Lutero o quinto, Wesley o sexto e o reverendo William Branham o sétimo anjo mensageiro.
Nele se refletiu a segunda vinda de Cristo. E, consequentemente, ao se refletir no meio da sua igreja gentia, a segunda vinda de Cristo tem que ser cumprida no meio da igreja gentia do Senhor Jesus Cristo. E assim, como cada um desses anjos mensageiros foram enviados à igreja de Jesus Cristo para cada uma das eras correspondentes, a segunda vinda de Cristo será cumprida no meio da sua igreja gentia como o anjo prometido para o último dia. O anjo do pacto, o anjo do Senhor, manifestado no último dia através de carne humana, como ele prometeu através dos seus profetas. O precursor da segunda vinda de Cristo na mensagem dos 7 selos, página 277, nos diz que o Espírito Santo é o cavaleiro verdadeiro do cavalo branco de Apocalipse capítulo 19. E esse cavaleiro é Jesus Cristo em sua vinda como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. E na página 256 do Livro dos Selos, também nos diz o precursor da segunda vinda de Cristo, o reverendo William Branham: mas quando o nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve. E será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. O que será a vinda do Senhor? A vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19 será o Verbo, a palavra encarnada em um homem. Por isso é que diz Apocalipse, capítulo 19, que seu nome é, vamos ver, seu nome, vamos ver, qual é? Diz Apocalipse, capítulo 19, versículos 11 em diante, diz: vi o céu aberto e apareceu um cavalo branco, o seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo e sobre sua cabeça havia muitos diademas. Ele tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de um manto salpicado de sangue e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. É a vinda do Verbo de Deus, é a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. É a vinda de Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado em carne humana no último dia. Essa é a vinda de Cristo, a vinda do anjo do pacto, a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse capítulo 19. Vindo o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, que é Jesus Cristo, o anjo do pacto, o Espírito Santo manifestado em carne humana no meio da sua igreja gentia, para o qual tem que ter um véu de carne aqui na terra, correspondente ao tempo final, para, por meio desse véu de carne, se manifestar no meio da sua igreja como o anjo do pacto, o mensageiro, a sua igreja, na era da pedra angular e dispensação do reino. Mas o véu de carne não será o Senhor Jesus Cristo, mas que o véu de carne será o anjo mensageiro da era da pedra angular e dispensação do reino, com a mensagem do evangelho do reino no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas nesse mensageiro estará Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado no último dia como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. E isso será a segunda manifestação do anjo do pacto, do anjo do Senhor, maior, prometido para ser cumprido no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, como a primeira manifestação maior cumprida
ocorreu 2000 anos atrás no meio do povo hebreu. E agora, para o último dia, temos a promessa da manifestação do mistério da piedade no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, assim como a manifestação da piedade de Deus, que é amor, se cumpriu no meio do povo hebreu 2000 anos atrás. Que foi a primeira vinda de Cristo como Cordeiro de Deus, tirando o pecado do mundo ali na cruz do Calvário. E agora, para o último dia, a segunda vinda de Cristo, a vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor, é para ser cumprida no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Vindo Jesus Cristo em Espírito Santo, a sua igreja, e no meio da sua igreja, na era da pedra angular e dispensação do reino, manifestado Jesus Cristo em Espírito Santo, em carne humana, em seu anjo mensageiro. João Apóstolo, encontramos que em duas ocasiões quis adorar aos pés do anjo do Senhor Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 19, versículo 9 ao 10, encontramos a primeira e diz assim: E disse-me o anjo, escreve, bem-aventurados que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Disse-me ainda, essas são as verdadeiras palavras de Deus. Essas são as verdadeiras palavras de Deus. Então me lancei a seus pés para adorá-lo, mas ele me disse, olha, não faças isso, sou conservo teu e de teus irmãos que têm que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Este anjo não permitiu a João Apóstolo a adoração a ele. E em Apocalipse capítulo 22, versículos 8... Vamos ler desde o versículo 6 até o 9 diz: Disse-me o anjo, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. A quem envia para revelar, para mostrar essas coisas que em breve devem acontecer? Jesus Cristo envia o seu anjo mensageiro. Continua dizendo, eis que cedo venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava essas coisas para adorá-lo. Quem mostrou todas essas coisas do livro do Apocalipse? O anjo do Senhor Jesus Cristo. Perdão. O anjo do Senhor Jesus Cristo foi quem mostrou a João Apóstolo toda essa revelação apocalíptica, pois para isso foi enviado a João. Mas ele me disse, olha, não faças, sou conservo teu e de teus irmãos os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Vejam como João Apóstolo quis adorar o anjo do Senhor Jesus Cristo em duas ocasiões, porque viu no anjo de Jesus Cristo a manifestação do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Ele viu o mesmo Espírito Santo que esteve em Jesus e que esteve nos profetas do Antigo Testamento na porção correspondente a cada era, e depois viu esse Espírito Santo manifestado em toda a sua plenitude na pessoa de Jesus, depois ouviu manifestado nos 7 anjos mensageiros na porção correspondente a cada era, e para o último dia, vejam vocês, João Apóstolo, nessa visão apocalíptica, viu Jesus Cristo em Espírito Santo, o Espírito Santo manifestado no anjo mensageiro de Jesus Cristo, e tratou de adorar o anjo de Jesus Cristo, porque viu Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado no cumprimento das promessas correspondentes ao último dia, na era da pedra angular e dispensação do reino.
viu o mistério da piedade manifestado novamente no anjo do Senhor Jesus Cristo. Grande é o mistério da piedade. Deus foi manifestado em carne. Foi manifestado em carne 2000 anos atrás na pessoa de Jesus de Nazaré. E depois em Apocalipse capítulo 19, nos promete a manifestação do Verbo novamente em carne humana na vinda do Filho do Homem, na vinda de Jesus Cristo em Espírito Santo no último dia, manifestado em seu anjo mensageiro, para nos revelar todas essas coisas que em breve devem acontecer e assim nos dar a fé para sermos transformados e raptados neste último dia. Chegamos ao tempo final. Chegamos ao tempo onde, no meio da Igreja do Senhor Jesus Cristo, estaria Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado por meio do seu anjo mensageiro, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. E não há outra forma para compreender todas essas coisas que em breve devem acontecer, exceto por meio do anjo do Senhor Jesus Cristo. Por isso nos diz, e disse-me, essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou o seu anjo. A quem enviou? O seu anjo. Para quê? Enviou o seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Não se pode entender as coisas que em breve devem acontecer neste tempo final, exceto por meio do anjo do Senhor Jesus Cristo. E todas essas coisas que em breve devem acontecer, o anjo do Senhor Jesus Cristo, enviado por Jesus Cristo, as mostrou a João nessa revelação apocalíptica em forma simbólica, ou seja, nestes símbolos apocalípticos estão todas as coisas que devem acontecer, mas estes símbolos têm que ser compreendidos. Tem que ser aberto o mistério contido destes símbolos para poder compreender essas coisas que em breve devem acontecer neste último dia. Quantos sabiam que a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19 seria a vinda de Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado em carne humana? Mas vejam vocês, esse mistério já foi revelado. É a vinda do Verbo da Palavra, encarnada a Palavra em um homem no último dia. Essa é a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse capítulo 19. E somente haverá um véu de carne no qual poderá estar manifestada a palavra, o Verbo, em carne humana. E esse é o anjo do Senhor Jesus Cristo, porque tem que ser em um profeta. E agora vejam vocês este mistério da piedade que foi manifestado 2000 anos atrás como Cordeiro de Deus no meio do povo hebreu, para no último dia ser manifestado novamente o Verbo de Deus em carne humana no último dia no meio da sua igreja gentia, para depois passar ao povo hebreu quando terminar seu trabalho no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora, vimos neste tempo o que estaria acontecendo e vimos como estiver acontecendo as promessas divinas no meio da sua igreja gentia. E agora nos encontramos no tempo final, nos encontramos na etapa da Era da Pedra Angular. E assim como nas diferentes etapas da igreja do Senhor Jesus Cristo, Cristo enviou um anjo mensageiro no qual esteve manifestado na porção correspondente a cada era. Temos aqui o diagrama que o reverendo William Branham usou na mensagem A Estatura de um Homem Perfeito e também fez referência desse diagrama em outras mensagens. E agora vimos como de era em era, Cristo enviou um mensageiro, um anjo mensageiro, e através desse mensageiro de cada era, Cristo se manifestou na porção correspondente a cada era. Foi a manifestação de Jesus Cristo em Espírito Santo em cada um desses mensageiros
na porção correspondente a cada era. E esteve refletindo também Cristo através de cada um deles, o que seria sua manifestação em toda a sua plenitude no último dia, em carne humana no seu anjo mensageiro. E agora, encontramos também que para cada era houve um mensageiro, houve uma mensagem e houve um território onde se cumpriu cada uma dessas eras e onde estavam os escolhidos, os primogênitos de cada era, os quais foram chamados e juntados em cada era. E ao terminar as 7 etapas ou eras da Igreja Gentia, que conclui com a manifestação de Jesus Cristo em Espírito Santo, em seu 7º anjo mensageiro, na América do Norte, o mensageiro foi o reverendo William Branham. Depois de terminar essas 7 eras e de terminar a obra de Jesus Cristo em Espírito Santo no território norte-americano, voa Jesus Cristo em Espírito Santo, a era da pedra angular. E a era da pedra angular, a que território corresponde? O território para a era da pedra angular é a América Latina e o Caribe, onde voa Jesus Cristo em Espírito Santo para a sua manifestação final em carne humana em seu anjo mensageiro e por meio da qual manifestação chama e junta os seus escolhidos para formar a era da pedra angular com seres humanos, como formou cada era com seres humanos, e assim completar seu corpo místico de crentes que é sua igreja. Era um mistério a manifestação final de Jesus Cristo no meio dos gentios em carne humana. Cada manifestação de Cristo através de cada anjo mensageiro em carne humana, vejam vocês, corresponde a um território, corresponde a uma era e corresponde a uma etapa da trajetória da Igreja do Senhor Jesus Cristo. E agora, a manifestação de Jesus Cristo em Espírito Santo, vejam vocês, corresponde à América Latina e o Caribe através do seu anjo mensageiro, para chamar e juntar seus escolhidos latino-americanos e caribenhos e colocá-los na era da pedra angular no corpo místico de Cristo. E assim completar com latino-americanos e caribenhos sua igreja, seu corpo místico de crentes. Quem imaginar que o grupo final de escolhidos de Deus seriam latino-americanos e caribenhos? Isso ninguém podia imaginar. Assim como os primeiros que vieram fazer parte da Igreja do Senhor Jesus Cristo durante a dispensação da graça foram hebreus, começou com hebreus e termina com gentios. Na América Latina e no Caribe, onde se completa o número dos escolhidos de Deus, o corpo místico do Senhor Jesus Cristo, e onde envia Jesus Cristo, seu anjo mensageiro, para dar testemunho dessas coisas que em breve devem acontecer, neste tempo final, na era da pedra angular e dispensação do reino, na América Latina e no Caribe. Assim que todas as coisas que estarão acontecendo na era da pedra angular e dispensação do reino, e no meio dos latino-americanos e caribenhos, todas essas coisas são reveladas por Jesus Cristo em Espírito Santo através do seu anjo mensageiro. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. A quem Jesus Cristo envia? O seu anjo mensageiro. Para quê? Para dar testemunho dessas coisas que em breve deve acontecer. Dar testemunho dessas coisas às igrejas. Dar testemunho dessas coisas a todos os que creem em Jesus Cristo. A todos os que leram a Bíblia e estiveram esperando a segunda vinda de Cristo. É por meio da manifestação de Jesus Cristo e Espírito Santo em seu anjo mensageiro, que todos estes mistérios, correspondentes ao último dia, a era da pedra angular, dispensação do reino, na América Latina e no Caribe, são revelados. Não há outra forma para conhecer esses mistérios e o cumprimento deles entre os latino-americanos e caribenhos. Ninguém podia imaginar a bênção tão grande que Deus tinha reservada em sua mente, em seu coração, para os latino-americanos e caribenhos.
Mas esse mistério já foi aberto e estamos vendo a bênção tão grande que Cristo tinha reservada para os latino-americanos e caribenhos, para ser manifestada na era da pedra angular e dispensação do reino no corpo místico do Senhor Jesus Cristo, para o qual disse: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas, por meio da mensagem de Jesus Cristo através do seu anjo mensageiro. Estes mistérios são abertos à Igreja do Senhor Jesus Cristo na América Latina e no Caribe, porque a Igreja do Senhor Jesus Cristo veio passando de etapa em etapa, de era em era e de território em território, e agora se encontra na era da pedra angular e na dispensação do reino e no território latino-americano e caribenho, para escutar a voz de Cristo nos falando neste último dia por meio do seu anjo mensageiro, no idioma principal dos latino-americanos e caribenhos, que é o espanhol. E assim, nos revelar todas essas coisas que em breve deve acontecer neste último dia. Chegamos ao tempo final. Chegamos ao tempo mais glorioso de todos os tempos. Chegamos ao tempo em que estaria se repetindo a manifestação do Verbo em carne humana. A manifestação, a vinda e manifestação do anjo do pacto, do anjo do Senhor, manifestado em carne humana no último dia, como foi manifestado em carne humana 2000 anos atrás, em Jesus de Nazaré. Um véu de carne que nasceu por meio de uma virgem chamada Maria, o qual era um homem que tinha um corpo que não estava contaminado com pecado. E para o último dia, temos a promessa que haverá uma igreja chamada Igreja do Senhor Jesus Cristo, que é a Maria espiritual, que dará à luz o Filho prometido, porque é na Maria espiritual, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, que esteve ocorrendo o novo nascimento dos filhos e filhas de Deus. E agora, por meio do Espírito Santo, para o último dia, encontramos que aparecerá o anjo do Senhor Jesus Cristo no meio da Maria espiritual, ou seja, no meio da Igreja do Senhor Jesus Cristo. E é aí onde nasce, obtém seu novo nascimento, e onde obtém seu ministério para esse último dia, ungido com o Espírito de Jesus Cristo, ungido com o anjo do Senhor, o anjo do pacto, que é Jesus Cristo em Espírito Santo, manifestado no último dia em seu anjo mensageiro. Mas seu anjo mensageiro não é o Senhor Jesus Cristo. Ele somente é o véu de carne, o instrumento de Jesus Cristo para a manifestação de Jesus Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. Ele somente é o instrumento de Jesus Cristo para a manifestação de Deus no último dia, de Jesus Cristo no último dia, do Espírito Santo no último dia no meio da sua igreja gentia, e assim ter a manifestação da piedade de Deus, que é amor, no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo na era do amor divino, que é a era da pedra angular. No tempo passado, na primeira vinda de Cristo, estava se vivendo na era da pedra angular,
a era do amor divino. E por isso, diz a Escritura, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tudo isso ocorreu na era do amor divino, a era da pedra angular. E chegamos novamente à era da pedra angular, a era do amor divino. Essa era do amor divino veio 2000 anos atrás, depois da sétima etapa ou era da Igreja Hebraica sob a lei, e depois do ministério do mensageiro da sétima era da Igreja Hebraica sob a lei, que foi João Batista. Depois veio o ministério de Jesus Cristo, o ministério do anjo do pacto, através de carne humana na pessoa de Jesus de Nazaré. E para esse tempo final, depois da sétima era da Igreja Gentia, vem a era da pedra angular, com a manifestação de Jesus Cristo em Espírito Santo através do seu anjo mensageiro, nos revelando todas essas coisas que em breve deve acontecer e assim realizar a obra correspondente à era da pedra angular e dispensação do reino neste último dia. E assim ter a manifestação do leão da tribo de Judá, do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. Essa é a manifestação de Jesus Cristo em Espírito Santo para o último dia, no qual nós estamos vivendo. E por meio do seu anjo mensageiro, se vela em carne humana e se revela no meio do seu povo, no meio da sua igreja, neste tempo final, na América Latina e no Caribe. E depois se revelará ao povo hebreu quando tiver terminado o seu trabalho no meio da sua igreja gentia. Quando os mortos em Cristo ressuscitarem, nós que vivemos formos transformados, depois corresponderá o tempo ao povo hebreu, para Cristo se revelar ao povo hebreu. Mas antes, se revela a sua igreja gentia na era da pedra angular e dispensação do reino por meio de carne humana em seu anjo mensageiro e nos revela todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. E ainda com tudo isso, o anjo do Senhor Jesus Cristo não é o Senhor Jesus Cristo. Ele somente é o seu anjo mensageiro, seu profeta mensageiro da era da pedra angular e da dispensação do reino, onde estaria Jesus Cristo manifestado em Espírito Santo neste último dia. Ele é o anjo de Apocalipse capítulo 7, que vem com o selo do Deus vivo. Qual o selo do Deus vivo? O selo do Deus vivo é o Espírito Santo. Por isso, São Paulo, em Efésios capítulo 4, versículo 30, diz: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. O selo do Deus vivo, o Espírito Santo. Jesus Cristo em Espírito Santo vem no último dia manifestado em seu anjo mensageiro para, primeiramente, chamar e juntar os seus escolhidos dentre os gentios, com a grande voz de trombeta que é a mensagem do Evangelho do Reino, com o qual nos revela todas essas coisas que em breve devem acontecer, e depois se revelará, se manifestará ao povo hebreu por meio do seu anjo mensageiro também, por meio do anjo mensageiro que vem com o selo do Deus vivo, ou seja, que vem com o Espírito Santo manifestado em carne humana. Vem com Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado nele, em carne humana, para realizar a obra correspondente ao tempo final, a este último dia, e chamar e juntar seus escolhidos entre os gentios, que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo, e assim completar o número da sua igreja, o número dos seus escolhidos escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro. E depois trazer os mortos em Cristo em corpos eternos na ressurreição e depois transformar nossos corpos mortais e nos dar assim um corpo imortal e incorruptível e eterno, para viver com Cristo por toda a eternidade, em seu glorioso reino como reis e sacerdotes, e reinar com Cristo por 1000 anos e depois por toda a eternidade. Agora podemos ver que já há um programa
preparado por Deus desde antes da fundação do mundo. Deus não está fazendo nada novo. Deus o que está é cumprindo seu programa de era em era. E para este tempo, Ele não pode fazer outra coisa a não ser cumprir seu programa já estabelecido desde antes da fundação do mundo para ser realizado neste tempo final. E nesse programa que Ele estabeleceu para o último dia, é que podemos encontrar Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado em carne humana através do seu anjo mensageiro. Fora desse programa, você nunca poderá encontrar a Jesus Cristo manifestado no tempo final. Tem que ser no programa que Ele estabeleceu para o último dia no meio da sua igreja. Não pode ser fora da sua igreja, tem que ser no meio da sua igreja e tem que ser na era da pedra angular, que é a era para a manifestação do mistério da piedade no último dia. Como foi 2000 anos atrás, no meio do povo hebreu na era da pedra angular, onde se realizou a manifestação da piedade de Deus, que é amor, manifestado em carne humana na pessoa de Jesus de Nazaré. O mistério da piedade. Esse é o mistério da manifestação de Deus, do anjo do Senhor, do anjo do pacto, em carne humana, na pessoa de Jesus de Nazaré, 2000 anos atrás, como Cordeiro de Deus, tirando o pecado do mundo. E para o último dia, a manifestação do anjo do Senhor, do anjo do pacto de Jesus Cristo em Espírito Santo, em seu anjo mensageiro, como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, em sua obra de reclamação, para chamar e juntar seus escolhidos neste último dia e ressuscitar os mortos em Cristo e nos transformar os que vivemos neste último dia. E por isso nos dá a fé para ser transformados e raptados. A fé é a revelação para ser transformados e raptados, que é a fé, a revelação da sua vinda, da vinda de Jesus Cristo em Espírito Santo, em carne humana, em seu anjo mensageiro. Essa é a fé, a revelação que receberia a Igreja de Jesus Cristo no último dia para poder ser transformados os que estamos vivos e os mortos em Cristo serem ressuscitados. Estamos vivendo no tempo maior e glorioso de todos os tempos. Estamos vivendo no tempo em que Jesus Cristo enviaria seu anjo mensageiro para dar testemunho dessas coisas que devem acontecer neste tempo final. E até, contudo, e ser tão grande a manifestação de Jesus Cristo e Espírito Santo através do seu anjo mensageiro não é o Senhor Jesus Cristo. Ele somente é seu profeta mensageiro para este último dia, para o 7º milênio, e para a dispensação do reino, e para a era da pedra angular. Com a mensagem do Evangelho do Reino, com a qual nos revela todas essas promessas, todas essas coisas que devem acontecer neste tempo final. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nessa noite, dando testemunho do mistério da piedade, do mistério de Deus manifestado em carne humana. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, nosso Salvador, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também, e nos abra bem o entendimento para compreender essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final, e nos abra as Escrituras que correspondem a este tempo final e nos encha do conhecimento de todo o seu programa correspondente a este último dia. E em breve todos sejamos transformados e raptados e vamos à ceia das bodas do Cordeiro.
e depois reinemos com Cristo na terra por 1000 anos e depois, por toda a eternidade, como reis e sacerdotes com Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, no nome eterno do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Muito obrigado por vossa amável atenção, amados amigos e irmãos presentes, rádio ouvintes e telespectadores, e passem todos muito boa noite. Deixo novamente aqui, diante de vocês, o ministro encarregado desta atividade para continuar e finalizar essa atividade conforme a como está programado. Que Deus continue abençoando a todos e passem todos muito boa noite.